Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Conecta Leite. Esse é o nosso podcast. Eu sou o Cleverson Saraiva e a gente está com a primeira temporada, Raízes da Produção. E o nosso tema de hoje é criação de bezerras. E hoje eu estou aqui com a zootecnista e consultora em pecuária na MSD Saúde Animal, a Mayara Gregol. Também a gente está aqui com a nossa outra convidada, que é a Evelyn Benck. A Evelyn é médica veterinária, ela é cooperada da Cooperativa Castrolanda e também ela faz parte da segunda geração da propriedade, assumindo assim a propriedade dos pais. Ao meu lado também a gente está com a Daiane Rosa. A Daiane é médica veterinária e também faz parte do Negócios Leite, né, na assistência técnica ali, operando como analista técnica. E eu já inicio o nosso podcast perguntando para a Evelyn, né, como o nosso tema é Raízes da Produção, queria saber, Evelyn, você assumindo agora a propriedade dos seus pais, o que você traz, assim, da infância na criação, ou seja, assim, quando os seus pais iniciaram, ou quanto tempo também vocês estão na produção de leite hoje? Então, a propriedade, ela iniciou com meu avô, na verdade, em 1971. E aí, depois, com o passar do tempo, meu pai casou. E aí, ele acabou assumindo a propriedade ali em 1999. Quando eu nasci, ele entrou de sócio na cooperativa, né? E, então, desde pequenininha, né? Eu falo que desde a barriga da minha mãe, eu sempre acompanhei a propriedade, vi a sucessão. E acho que é muito importante a gente debater sobre esse assunto, né? A sucessão nas propriedades. Eu venho de uma família, então, que meu avô começou, meu pai, e agora eu tô dando continuidade a isso. E desde pequena, meu pai sempre levou a gente junto para a propriedade, eu tenho mais uma irmã, então a gente sempre viu de perto como é a produção, e eu sempre, hoje, né, adulta, eu sempre me lembro de quando ele fez um carrinho de mão para mim. E eles, naquela época, ainda tinham carreta, então eles desciam com a carreta, carregar o silo. E eu falava, não, mas eu quero carregar também num carrinho, né? Então, meu pai fez um carrinho de mão, eu pegava o carrinho, enchia a silagem e subia e derramava o carrinho para uma vaca, porque era muito pouquinho, né? E isso eu me lembro até hoje, é algo muito importante para mim, né? Que fez eu amar essa atividade, gostar dessa atividade e me sentir inclusa nela. Então, que bacana, legal. É muito gostoso ver, né, como a propriedade sempre evoluiu e como meus pais sempre cuidaram muito bem dela. Que bacana. Muito joia. E, na verdade, assim, a gente vê que isso é o que tem que ser para o futuro, né? Senão a gente começa a investir, ter os negócios dentro da propriedade, mas precisa de alguém que tome conta e retome isso. E falando em futuro, a gente fala muito sobre o bezerreiro. Isso é fato, não tem para onde escapar. Hoje eu percebo que as pessoas já começam a ter um melhor olhar para as bezerras, um melhor cuidado, mas ainda a gente sente que falta um pouco. Não sei, Evelyn, o que você hoje, como que vocês têm esse olhar para o bezerreiro lá? Realmente ele mudou, né? Quando eu iniciei, então, a faculdade de medicina veterinária, eu via muito a importância de cuidar das bezerras, né? A gente sempre deu muita atenção às vacas, elas estão produzindo leite ali importante, né? Tem leite dentro do tanque, é o que paga as contas, mas as bezerras são futuro, elas vão estar ali depois produzindo aquele leite. Então, ter toda a atenção e cuidado desde o nascimento com elas é muito importante. Com certeza, né? Não adianta, né, Mayara, a gente só investir ali na hora que tá na vaca e a bezerra, como que fica, né? Vocês, eu acho que acompanham muito, né, essa rotina também, além de outros olhares ali do que a gente tem na cooperativa, né? Sim, a gente procura enxergar o bezerreiro como o local, assim, mais sensível da propriedade, né? Claro, além de eu trabalhar com diversos produtos para bezerras, eu tenho um carinho especial também, né? Por quê? Então, como são as bezerras que são a parte mais sensível, que tem maior mortalidade, maior morbidade, né? Mais doenças. A gente vê que é um investimento alto e a longo prazo. Então, o produtor investir em algo que ele não vê o retorno no dia, né? Né, Evelyn? Sim. Com certeza, convencer seu pai, sua mãe em investir em instalação, investir em cuidados mesmo, deve ser bem difícil, porque vai retornar daqui 2 anos. E a gente até estava conversando também antes, né, Daiana, a respeito de reprodução. Então, o quanto reprodução eles gostam de conversar.
testar, o quanto eles gostam de falar, o quanto eles gostam de investir, ver tecnologias novas. Mas aí esquece que quando a bezerra nasce, ela que é fruto dessa reprodução, dessa tecnologia que foi investido, né? E tem um maior potencial genético ali dentro da propriedade. Então, provavelmente, se essa bezerra passar por um período saudável, ela vai chegar lá na lactação com muito mais produção do que as vacas que estavam produzindo na época que ela era bezerra. Sim, e quanto mais você investe nela, ela te demonstra isso, né? Ela ganha peso diariamente, ela não fica doente. Então, você tem um retorno futuro garantido com esse animal saudável no bezerreiro, né? Você investe e o retorno é na recria já, né? Que a gente observa que o maior cuidado quando tá no bezerreiro ali, a hora dessa transição não é aquele impacto, não é aquele animal que sofre com aquilo, que fica arrepiado. É um animal que ele já desempenha ali no coxo, ele te mostra, você pode pôr um pouco de cada coisa ali que ele já vai te entregar sem muito esforço, porque ela teve aquele start de qualidade, né? Não é só de falar que é bonita, é porque você vê mesmo. Eu sempre falo que a fase da bezerra é a hora que ela mais te entrega. É o momento que o que você melhora de qualidade na criação dela é onde ela vai mais te trazer retorno. É muito rápido, né? Esse momento, essa troca ali, né? E aí, dentro disso que a gente fala, né? Igual você comentou da reprodução, é muito bonito a gente vai falar, né? Eu sei que eu usei do touro X, do touro Y. Nossa, é top de falar. Essa de transferência. Sim, mas e como é que tá ali depois, né? O que tem agora? E daí? E a bezerrinha dela tá boa? Teve quantos casos de diarreia? Quanto teve de pneumonia, né? Então, eu não sei hoje, para os seus pais já é natural esse maior cuidado com as bezerras? Hoje Hoje eles veem muito isso, né? Tanto que o primeiro lote que eu cuidei de desmama, que foi, né, transferido para outro lugar, o pai fala, nossa, como elas estão lisas, bonitas, grandes, né? Mantém o peso, porque a gente sabe que desmama gera estresse, né? Então, é bem bacana. Evelyn, eu tenho uma dúvida, assim, porque não é tanto a minha área, assim, né? Mas o cuidado com o bezerro, tem que ter... Você precisa ter alguém específico para ficar cuidando delas, assim, ou... Sim, ou é periódico, assim, de vez em quando vai dar uma olhadinha e ver como que tá o animalzinho? Não, na verdade, eu fiquei responsável lá em casa pelo bezerreiro, né? Então, a gente tem funcionário que trata elas de manhã, dá uma mamar, ração, feno. E aí eu passo, né, 2, 3, 4 vezes ao dia ali, olhando como é que tá, perguntando pro funcionário como é que tá, questão de consumo, se ela deixou leite, se não, se ela tá quieta, né? E aí, se eu vejo que alguma bezerra tá quietinha, tá dentro da casinha, a orelha murcha, começo a acompanhar a temperatura desse animal, né? Pra ver qual que é a reação dele. Aí eu acompanho em volta, porque a nossa criação é em casinhas individuais. Então, aí eu consigo ver se esse animal tá com diarreia ou não tá, né? Então, eu consigo... Mensurar? Não, monitorar. Isso, monitorar elas. Legal. E daí, a assistência técnica, assim, ela tem um papel na ajuda nesse controle para os nossos produtores? Com certeza. A gente trabalha muito, né, com a educação continuada que a gente fala, né, que é o treinamento da mão de obra, né, a começar, né, falando de mão de obra. Que nem a Evelyn, ela consegue estar ali mais próximo e esse olhar do produtor... Nossa, o que é aquela velha ditada, é o que faz engordar o boi, né? Querendo, não, é isso e né? Mas a gente depende também de mão de obra de fora. E a gente trabalha muito essa questão de treinar, de mostrar, de ensinar a ver o animal doente. Eu sempre coloco, inclusive, nas apresentações que a gente faz para bezerreiro. A bezerra, ela não fala, óbvio, né? Assim como um bebê, ela não fala, mas ela te mostra quando ela não tá legal, né? Sempre, só que é você parar e olhar, não é simplesmente passar e sair correndo no bezerreiro ali. Não tá caída. Essa hora que ela caiu num canto lá, que você tá fazendo alguma coisa. Então, a gente faz muito esse processo de chegar e pegar pela mão mesmo. É olhar, é mostrar na teoria, mas na prática também. Cada bezerreiro é uma realidade. A gente sabe que tem coisas que são regra, mas tem coisas que não. Que vai mudar de cada ambiente, de cada tipo, né, de sistema de criação. De quanto tempo essa pessoa tem disponível para ficar no bezerreiro. Porque às vezes tem propriedades que não fica alguém só no bezerreiro. Então, a gente tem que entender que ela tem que otimizar o tempo dessa pessoa para estar trabalhando ali, né? A gente estimula muito esse monitoramento de dados. Né? Amanhã a gente conversou, falou, será que eles estão anotando? E, de fato, às vezes a pessoa ela está anotando, mas ela não está mensurando o que ela tem ali. Então, tem pilhas e pilhas, né, de cadernos e anotações e coisas. Então, a gente está sempre cobrando, né? A gente faz o papel, querendo ou não, de chato, né?
Mas é importante para trazer as pessoas para elas entenderem o que está acontecendo, né? Então, senão a gente não consegue ter uma ação, né? Hoje, a gente mostra muito gráfico, por exemplo, de diarreia, né? Então, nós temos ali, a propriedade está tendo, sei lá, 80% dos casos são nos primeiros 7 dias. E aí, isso traz muita coisa, né? Então... O que está acontecendo, né? Vocês trabalham com prevenção, né, Maiara? Então, assim, será que é o pré-parto que não tá legal? Vacinação? Ou será que ela nem tá recebendo colostro? Ou será que ela tá sendo colocada numa casinha suja, né? Então, assim, e é um trabalho de formiga, né? Mas a gente tá trabalhando e mais... Eu acho que nos últimos tempos agora, principalmente, muito focado em criação assim, de bezerros, justamente por a questão de ser, né, o futuro ali da propriedade, né? Então, não é uma tarefa fácil, né, Evelyn? Você está no dia a dia ali, sabe que tem os seus desafios, mas a gente consegue melhorar. E isso é exponencial quando começa a ter uma atenção em cima, né, disso. E é incrível como quando você pega uma doença ali no início, né, a taxa de morbidade e mortalidade cai dentro do bezerreiro, esse animal se recupera antes, né? Então, talvez ali o que você ia gastar com aquela bezerra, né? Se ela tivesse mais tempo doente, você ganha um pouquinho em cima, né? Então, teu tratamento não sai tão caro quando, né? Como se esse animal tivesse doente por mais tempo. Legal. A Day comentou no início da fala ali, do cuidado como se fosse um bebê, um ser humano, né? Legal que tá no outro podcast que a gente estava conversando também, foi feita essa comparação da vaca no pré-parto dela. Então, essa comparação do cuidado que você tem com o animal. Comparando, você não vai deixar um bebê também, né? Tipo, lá com diarreia. Então, tem todo esse cuidado com ele também. Não, mas é exatamente a mesma coisa. Se eu começar a olhar, é claro que muda a espécie, óbvio, né? A gente sabe disso. Mas os cuidados, e eu sempre brinco assim, né? Que, o que você faz, né? Quando você tá com diarreia, você vai ter que ir lá na farmácia buscar aquele soro, vai ter que se hidratar e não tem o que fazer, né? Você vai tomar algum remédio pra dor. Você vai ter alguma atitude, né? Você não vai deixar simplesmente, a hora que piorar eu faço alguma coisa. Então, por que com a bezerra tem que ser diferente disso? Por que ela é obrigada a tomar o leite num balde sujo se você não come num prato sujo? Exatamente. Então, assim, é tudo muito interligado, né? A gente sabe que as espécies são diferentes, mas as reações são muito similares, né? Então, e não adianta você querer que ela te entregue em produtividade se você não dá a plena condição para isso, né? Para ela expressar a fala genética, né? Expressar o potencial genético, né? Então, tá tudo muito interligado. A gente tem que dar condições, porque não é só querer sugar, né? A gente tem que também dar... E vale também lembrar do bem-estar, né? Que a gente precisa ter muito respeito com esses animais e trazer também todo esse cuidado. Não é só, né? Poxa, quanto eles entregam, né, pra gente. Então, é muito além só de criar a bezerra, né? Eu acho que é... Legal. Sim. E, Maiara, como a MSD, ela contribui para a prevenção desse tipo de doença? Bom, o que você falou, prevenção. Então, assim, como eu disse anteriormente, a gente tem uma linha de tratamento, mas o que a gente busca é prevenção. Então, a gente entende que se a gente pode investir no melhor remédio, porém, se o desafio é muito alto, né, o melhor remédio ou a melhor vacinação, mas se o desafio é muito alto, a gente não vai conseguir números bons, né? Então, a gente precisa observar todo o resto. Então, a gente não chega numa propriedade jamais falando, usa isso aqui, que isso aqui vai salvar você. Não, nunca. A gente precisa entender a propriedade, qual que é o desafio, quais são os números, então, da importância que a Dayana falou sobre anotar e avaliar esses dados, né? Então, como que tá a morbidade da fazenda? Como que tá a mortalidade? Será que é um desafio mesmo? Será que tá dentro do aceitável? Ou tá já extrapolando? E aí, fazendo esse diagnóstico junto com o produtor, porque fazenda é diferente do vizinho, né? A sua fazenda é diferente da do seu vizinho, diferente de todas as outras fazendas. Então, são características de cada uma, um manejo de cada uma, forma de tratar os animais de cada uma. Então, a gente precisa observar tudo isso para ir fazer um plano para a gente poder melhorar. Por exemplo, diminuir a taxa de doença respiratória bovina ou diminuir as taxas de diarreia ou de mortalidade. Então, a gente precisa fazer essa análise ao todo, né? E não só no bezerreiro, né? Então, como você mesmo falou, Day, a gente tem que olhar lá o pré-parto, a baia de parição, como que essas vacas estão em lactação, se está sendo extraído o colostro, como que tá os equipamentos para fazer essa extração, se está curando o umbigo, se não está... Então, assim, é multifatorial, né? Então, é muita coisa que envolve. Não adianta a gente colocar ali a melhor vacina, o melhor medicamento, se
tá tudo sujo, né? A bezerra tá caindo na lama e não é nem questão de só fechar a vaca. Claro que é um ambiente mais controlado, é muito melhor para ela. Mas a gente consegue ter boas condições com um piquete bem manejado também, né? Então, assim, tudo vai do cuidado, né? E aí a gente traz as estratégias, as inovações para dar o plus, né? Sim. Ali. Então, que vai trazer ainda mais essa melhoria. Né? Primeiro o arroz com feijão, Justamente. né? O básico bem feito. O básico nunca sai de moda. E assim, a maioria dos casos não é algo extraordinário, um agente diferente nunca teve aqui, agora é um agente diferente. Não, a maioria dos casos é o arroz com feijão. Então, pensando em doença respiratória. Então, seria a umidade do bezerreiro, a ventilação, a própria nutrição desses animais, a cama, se os animais estão confortáveis, né, em conforto térmico nessa cama, se é uma cama seca, limpa. Então, geralmente é esse básico, assim. E aí, depois que a gente vai para diagnósticos mais evoluídos não, mais específicos mesmo, isso. Né? Acho que você acabou respondendo o que eu ia te perguntar para vocês agora. Ai, desculpa. A Dai falou do ambiente e você já trouxe o ambiente agora para a conversa. Existem outros fatores que podem prejudicar nesse fato da respiração do animal, não? Ou o ambiente é o principal, digamos, o clima, por exemplo? Não, inclusive entrando, né, a gente começou falando, né, que o foco nosso seria a doença respiratória, né? Na verdade, é um problema porque é tipo que nem mastite, né? É multifatorial. Então, assim, tudo que é multifatorial é mais complexo da gente trabalhar, né? Então, a gente vai olhar o ambiente, né? A umidade, que nem a Mayara comentou. A secura também, né? A falta de umidade é um problema. Então, se a gente tem casinhas que são no chão, né? Os cafetéus ali, tem muita poeira, o que faz, né? Então, a gente precisa tentar trabalhar ali essa umidade, né? Melhorar a umidade nesse ambiente que é mais seco, no caso, né? Se a cama tá úmida, sobe a amônia, né? A gente fala, né? A amônia é irritativa para o sistema respiratório. Se ela irrita o sistema respiratório, vai lesionar, vai predispor ao alojamento das bactérias ali no sistema respiratório do animal. Pensando em colostro, não tomou colostro, também já é um BO. Não só para doença respiratória, mas também, né? Cura de umbigo. Então, assim, o básico, né? Que a gente tem o manejo inicial, né? Os cuidados iniciais com a bezerra. Tudo esses cuidados iniciais são um problema quando está mal feito, quando a gente vai falar em doença respiratória, né? Até, Evelyn, não sei, hoje para vocês existe algum desafio relacionado à doença respiratória ou Não, lá em casa é bem controlado. A gente teve um caso agora, mas aí a gente fez swab nasal, né? Identificou a gente e aí tinha muito pouco agente dentro do... presente, né, DNA do agente dentro do animal, da amostra, né? Então, aí o caso foi rápido de se resolver, né? O animal já se recupera muito bem. Nunca teve desafio nessa parte, ele é mais tranquilo. Sim. E daí, dentro de tudo isso que você trouxe, é importante reforçar o bem-estar do animal, Sim. né? Então, sempre que esse animal ele tá sofrendo com manejo, com a cama, não só pensando em algum agente respiratório, em vírus, por exemplo, mas as bactérias, elas geralmente são comensais, né? Então, sempre que o animal tá em estresse, ele baixa a imunidade e aí acaba que as bactérias se aproveitam do momento e dão uma piorada nesse animal, né? Sim. E é incrível, né? Como as bezerras mesmas nos mostram. Então, em época de chuva lá em casa, né? A bezerrinha, a gente tenta colocar o coxinho dela dentro da casinha. Às vezes, alguma sai na chuva, né? E aquilo... A casinha, então, a porta para ela entrar é um pouco alta. Então, molha um pouco lá dentro. E aí, essa bezerra já começa a ficar desconfortável. Ela sai para fora, ela entra, ela sai e se fala... Né? Acho que tá na hora de trocar a cama. Você vai lá, troca tudo, você não vê bezerra pra fora mais. Elas ficam 100% dentro da casinha, quentinhas, né? E agora, se você não estivesse observando, nem ia saber. Ia começar um monte de caso de pneumonia, né? De doença respiratória. Você ia ficar louca, ia chamar a Dai, ia chamar todo mundo. E ia falar, gente, não sei o que aconteceu. Não mudou nada e esses animais estão ficando ruins, né? Então, que bom que você observa. Por isso a importância da observação. Que elas têm que... No começo da vida delas, elas passam mais tempo deitadas mesmo, né? É igual como ela sendo o bebê que ela vai passar mais tempo querendo ficar aninhada mesmo, né? E até a Mayara
Mayara tinha comentado da questão dela ter conforto e estar aquecida na cama, né? A gente sabe que quando a gente proporciona essa qualidade de cama, a gente mantém a temperatura corpórea do animal, né? Ok ali. Ela fica aninhadinha, né? A gente até fala do score de aninhamento. Então, ela fica, de fato, aninhada, quentinha ali. E isso faz com que ela se mantenha no seu conforto térmico. E é isso que a gente quer. Porque tudo que gera o estresse vai ocasionar alguma doença. E, em especial, a questão respiratória também é muito ligada à anatomia do ruminante mesmo também. Eles têm maior predisposição à ocorrência das doenças respiratórias por como é o pulmão desse animal. Ele tem menor expansão, ele é um pulmão mais fibroso, então isso atrapalha a respiração colateral mesmo. A traqueia é mais prolongada. Então, para um animal, uma vaca, se a gente for falar de vaca, né? Para ela dar conta de todo aquele tamanho dela com aquele pulmão, então já é um risco maior. Então, sempre, isso é uma coisa que vem assim, que eu nunca me esqueço da faculdade mesmo. A professora sempre falava, ruminante sofreu com um impacto na imunidade, baixou a imunidade, pode ter certeza que vai dar pneumonia. Porque é o primeiro órgão, assim, é tipo o órgão de eleição para ficar doente no ruminante. Então, é uma coisa, por isso que a gente tem que cuidar do que a gente puder. É tudo, na verdade, né? Não é só um ou outro fator, mas tudo que a gente conseguir ir monitorando e controlando é a melhor chave para esses cuidados, é a prevenção, e né? acho que é muito importante também, quando você vê, né, que você está com um caso dentro, fazer swab nasal, lavagem nasal, para identificar a gente. Porque esse é, né, o ponto-chave. Aqui é a gente que eu estou lidando, como que eu vou fazer para eliminar ele dentro da minha propriedade, né? Então, a prevenção também é você pegar aquele mal doente e fazer o diagnóstico, né? Isso é até, né, Mayara? A gente conversou essa história aqui. Como às vezes é difícil a campo a gente ainda ter esse hábito, né? A gente olhar assim, não, vamos fazer um exame. Não só, eu acho que deu tal coisa. Sai muito caro esse achismo se a gente for calcular, né? O quanto custou essa bezerra, pensando desde a inseminação até eu criar ela e, por exemplo, perder ela no final da minha fase de aleitamento, né? Então, será que alguma coisa não está errada aí? Será que eu não preciso administrar melhor isso? Fazer um diagnóstico mesmo, né? Porque não tem como a gente descobrir se a gente não avaliar mesmo, né? Então, esse hábito, né, de identificar doenças, isso é uma coisa, assim, que... Eu acho, né, esses dias a gente conversou também, né, Evelyn? É uma coisa, assim, importante a gente levantar essa bandeira de que tem que fazer diagnóstico, né? Então, não adianta ficar gastando, usar a última geração de um antibiótico aí para tratar, sendo que talvez aquilo ali era resolvido com a mais simples, né? Ou um vírus, era um vírus e você tá com a sua propriedade tomada de vírus e não sabe, você acha que com antibiótico vai resolver. Ou até mesmo parasita, né? Existem até parasitas que colonizam ali o pulmão do animal. Então, com um vermífugo já resolveria, não a última geração do antibiótico. Sim, e outra que pode ser que seja um erro diagnóstico, por exemplo, pensando assim, o animal tá com uma anaplasma. Ele vai ter clínica de esforço respiratório, mas ele não está com uma pneumonia. Então, daí eu faço o exame, identifico outra coisa, então... Tô tratando ali pra uma pneumonia loucamente, o bicho morre de anemia. Então, assim, tem tudo essa questão, assim, né? E outra, né, um ponto que você tocou é isso da parasitose, né? Hoje, muitas propriedades, dá 3 meses ali, vou fazer antiparasitário no meu animal, só que não faz o APG. Para saber se realmente esse animal precisa receber, né, o seu antiparasitário. Então, esse é um assunto muito importante, porque tem a ver também com o custo dentro do teu bezerreiro, né? Ou qual antiparasitário usar, né? Então, por exemplo, pode ser que a característica de uma verminose de parasita, de uma iméria, por exemplo, a coccidiose, elas são praticamente iguais ao olho nu, né? Falando assim, é o diagnóstico clínico na propriedade. Então, vai ser uma bezerrinha que ela vai estar mais arrepiada, ela pode defecar sangue, ela pode tá diferente das outras que têm a mesma idade dela, então tá com o desenvolvimento acometido, mas você faz um vermífugo. E, na verdade, era uma himeriose. O vermífugo não vai conseguir controlar a himeriose, né? Então, o que é? Por isso, a grande importância desse diagnóstico, né? O que é que a gente vai
tratar. Às vezes a gente acha que tudo é antibiótico, né? E a gente vê até fora do Brasil, principalmente, que a ideia é diminuir, né? Reduzir os antibióticos. Então, a gente precisa começar a criar outros planos, né? Sim, com certeza. Como diz na Europa, não tem vaca tratada sem que o governo saiba que elas estão em tratamento, né? Então, assim, é tudo monitorado, existe o código, tudo do animal, só é com receita veterinária, tem que ter a recomendação do veterinário, não é chegar no balcão e falar, oi, eu quero tantos e tantos e tantos remédios ali, e não é assim, não. Então, assim, E por quê? Porque existe hoje resistência, né? Pensando em consumo de leite, de carne, gerada pelo consumo dos alimentos de origem animal, né? Então, quando a gente começa a usar indiscriminadamente, né? Onde vai parar? E é para isso que a gente trabalha para, lógico, né? Melhorar essa situação, né? Como técnicos. É claro, né? A Evelyn, como produtora, ali também levanta a bandeira, o que é muito legal, né? Não é só a gente ali falando, mas tem o lado técnico, né? Sim. Então, é muito importante a gente trazer esse tema, né, Mayara? Super importante de resistência a antibiótico. Acho que, mais do que nunca, hoje ainda não é uma obrigatoriedade, mas com certeza eu acredito que isso vai vir a mudar, porque não... Vai parar onde se não tiver consciência na utilização, né? E quando a gente fala em prevenção, também tem tudo a ver com a redução da utilização de antibióticos, né? Sim. Hoje a gente tem trabalhado na assistência, né, com a parte da biosseguridade. A gente, né, até levei para vocês, a gente conversou sobre esse manual de biosseguridade, não sei o que tem. Então, assim, não sei se hoje ali vocês já têm medidas, Evelyn, em frente a esse trabalho da biosseguridade, evitar contaminações. Sim, a gente pede para quem chega na propriedade, então, estacionar os carros em determinados lugares somente, usar o Propé, né? Fazer, não tocar nos animais, de preferência, né? O veterinário, a gente pede para ele chegar com o macacão limpo, com a bota limpa, né? Para não trazer outros agentes de outras propriedades, né? Então, isso é muito importante hoje dentro das propriedades, levantar essa bandeira da biosseguridade, né? Você não reutilizar a agulha, né? Ou o veterinário não vir com uma pistola de outro lugar, né? Então, isso são alguns pontos simples, mas que você consegue né, gerenciar e melhorar dentro da sua propriedade. Não, com certeza. Existe algum cuidado mais, assim, específico com o bezerreiro, quando a gente fala de biosseguridade, assim, para vocês lá, na questão da limpeza das casinhas, nesse sentido, assim? A gente acabou esse ano, né, a Maria começou a fazer consultoria lá em casa. E aí, a gente conversou um pouco sobre a limpeza do bezerreiro, né? E a gente acabou mudando alguns produtos que estavam sendo utilizados para a gente conseguir, então, ter uma melhor limpeza dessas casinhas, ter melhor desinfecção do chão onde essas bezerras estão, né? Conseguir deixar ali o bezerreiro por no mínimo uns 30 dias livre, sem nenhum bezerro, para que aquele que venha da baia da maternidade, né, tudo esteja limpo, desinfetado, para que ela não tenha um novo caso de diarreia ou uma pneumonia. Só puxar um assunto de curiosidade aqui. Você falou sobre a reutilização de agulhas, né? É uma prática comum dar isso aí? Também ou não? A Evelyn já sabe que não pratica, mas de repente quem está nos vendo lá, de repente na propriedade lá eles acabam... Não sei se é comum isso ou não. Infelizmente é comum. Eu acho que não é nem uma questão... Hoje a gente observa que não é nem por uma questão de custo necessariamente, porque normalmente as fazendas elas têm bastante estoque de agulhas que são descartáveis, né? Mas aí é aquele ato da pessoa parar e ir buscar outra praticidade, agulha. né, no caso. Aí infelizmente ainda é comum. Tiveram casos há um tempo atrás em Minas que deu muito problema essa questão do compartilhamento de agulha por conta de uma doença que chama tripanossomose. E aí o pessoal usa muito ocitacina lá no gado porque é mestiço e tal, então existe a necessidade de fazer essa aplicação de ocitocina para o animal desse leite lá, bombou isso e as pessoas já se espantaram e já tiveram um alerta maior nessa redução de compartilhamentos, né? Para não utilizar, na verdade, né?
Mas eu não sei, você, Mayara, que tá aí também no dia a dia. Na nossa região, por exemplo, IATF, né? Então, eles reúnem inseminação artificial em tempo fixo. Então, eles reúnem lá um grupo de 20, 30 animais, depende da propriedade, e faz um protocolo hormonal pra gente conseguir fazer todas as vacas terem cio no mesmo horário, para ficar mais fácil de pegar o cio e inseminar. E nesse protocolo vai muitas agulhadas, né? Então, tem um dia que é 2 agulhadas por vaca, tem outro dia que é mais uma. E aí, o que o pessoal faz? Aplicou numa vaca, pega essa mesma agulha, porque pela praticidade, só que não é o nome correto, assim, para agilizar o processo. Então, as vacas estão uma do lado da outra, para você pegar a agulha, trocar, puxar do frasco, né, com uma agulha limpa, eles acham um pouco difícil. Mas aí, quando a gente vê a anaplasma, o tripanossoma que você falou, o principal vetor vai ser essa agulha. Então, a gente fala muito da mosca, né? Claro, a mosca tá sendo feito estudos ainda, mas assim, por exemplo, no tripanossoma, mostra que a mosca não tem efeito de vetora, sabe? Mas é a agulha. Então, igual você comentou com a ocitocina. Só que aqui, o pessoal faz muito esses IATFs e reutiliza a agulha. E cada vez que ele usa uma agulha numa vaca contaminada com tripanossoma ou anaplasma e ele coloca nesse frasco para pegar mais quantidade do produto, ele acaba contaminando o frasco inteiro. Então, mesmo que depois de 3 vacas ele troque a agulha, que alguns, né, falam assim, não, eu vou trocar depois de 3 vacas. Não o conteúdo já contaminou. Isso, só que daí o vidro já contaminou e passa para todas as outras que vão estar recebendo. E até mesmo abscessos, né? Sim. Se forma abscessos no animal. Você vê ali que fica duro, espessado, a traseira do animal. Então, isso traz prejuízo pro animal também. Não é só a questão além de ocasionar uma doença, pode ser que não ocasione, mas porque a agulha fica suja, né? Sim, não tem o pelo do animal. Ninguém... né, aprender, desinfeta com álcool e aplica o medicamento. Isso não é... Na prática, a gente sabe que, infelizmente, no dia a dia não é feito. Então, e que é feito também tem um álcool na terra, às vezes, né? Enfim. Mas, e além disso, daí a gente coloca a sujeira ali dentro e daí vai mudando de um pro outro. Então... E aí, entra de novo na vala do bem-estar, né? Então, essa vaca, ela vai ter uma inflamação, ela vai ficar estressada e a imunidade dela vai baixar. E aí, pode ocasionar outras doenças e daí é a vacina que não fez efeito, né? É o problema sempre... eu vacinei mês passado e olha só, agora eu tô com esse problema na minha fazenda. Mas aí a gente tem que olhar outras coisas também pra falar uma coisa dessa. Não, e aí também uma coisa que a gente tava falando naquela hora dessas prevenções, né? Os animais, quando a gente começa a trabalhar com esses manejos, mesmo essa questão de compartilhamento da agulha, a questão da limpeza das casinhas, eles são animais mais fortes, né? A gente consegue ter um ambiente para as pessoas que estão ali trabalhando também que é mais promissor. Então, traz tudo isso, né? Eu vejo que quando a gente começa até a puxar isso, né? Mostrar, olha, vamos melhorar esse manejo, vamos fazer assim, fazer assado, que os animais vão ficar menos doentes e a gente vai ter que tratar menos animais por consequência, né? Então, o teu manejo diminui. Sim, então a troca da agulha ali vai resultar em menos tratamento de tristeza ou tratamento de alguma outra coisa, né? Justamente. Então, assim, é muito, muito além de só a gente, claro, evitar as doenças e tudo mais, né? Mas o dia a dia fica menos penoso, porque é muito complicado quando a gente tem surtos de doença em bezerreiro, né? Então, ali é aquele caos, vários animais para tratar, né? É um manejo que, em vez de eu poder estar trocando uma cama, eu tô tratando bezerra, né? Então, assim, isso tudo vai modificando também, né? Então, é importante salientar que não é só... está transmitindo doenças. Tem o ganho atrás de tudo isso, né? Sim. Bom, mais alguma pergunta? A gente pode trazer? Na verdade, eu quero puxar um assunto importante aqui, falando de pneumonia, que é a questão da hidratação das bezerras com pneumonia. É muito importante hidratar um animal doente, né? Observar, então, fazer o teste, né, desse animal para ver se ele realmente está desidratando, porque esse animal desidrata, ele vai perder eletrólito. Então, ele vai perder energia para ele mesmo conseguir manter o seu corpo. Então, você fazer a hidratação intravenosa é muito bom, mas tem propriedades que não consegue. Às vezes, a pessoa não é treinada para conseguir achar a jugular no pescoço, né? Então, a gente tem a opção de fazer no subcutâneo também. Então, hidratar esse animal subcutâneo ou
tem também produtos que você coloca na água desse animal e esse animal, a hora que ele vai ingerir água, ele está se hidratando. E também você pode fornecer na mamadeira ou até mesmo numa sonda para esse animal, para ele ser obrigado a se hidratar, né? Numa pneumonia mais severa, aí a gente pode fazer isso. Fora que a hidratação ajuda essa bezerra a liberar, né? A secreção que está dentro do pulmão. A gente sabe que ela fica mais fluida, né? Ele facilita esse processo, né? E acho que nem todo mundo sabe disso. Porque a gente fala de hidratação, o pessoal lembra muito da diarreia, né? Vai hidratar a bezerra que está perdendo o líquido visivelmente, né? Mas a bezerra com pneumonia, ela já tem uma reingestão diminuída do leite. Ela já está com a doença, né? Como você bem falou, ela está gastando a energia com isso. Então, o hidratante, além dele repor essa energia, ele ajuda nesse fluxo, né? Das secreções para fora mesmo, assim. Então, é muito mais, né? Do que só a gente tá trabalhando ali pensando só na hidratação de fato, né? Até usar broncodilatador, né? Para ajudar essa bezerra a respirar melhor, para ela também conseguir secretar tudo isso que está no pulmão de uma forma melhor. E voltando a comparar, né? O animal com nós mesmos. Então, para lembrar, assim, sempre que a gente tá com gripe, tossindo, espirrando ou um resfriado, o médico pede pra gente se hidratar bastante. Uma das primeiras coisas que ele coloca no receituário, né? Então, a mesma coisa a bezerra. Pra não esquecer que não é só diarreia que a gente precisa hidratar, mas pneumonia também. E também diversas outras doenças, quando você tá fazendo tratamento, é muito importante que esse animal se hidrate, porque ele não tá mamando, né? Provavelmente ele não tá mamando. Então, a gente precisa repor de alguma forma. E nesse gancho da liberação da secreção e da hidratação, a gente fala a inalação em si, ela ajuda também a essa umidificação das vias aéreas, né? Não é uma coisa comum, uma prática comum na veterinária, mas por experiência própria eu digo, e a gente sabe que tem comprovações que na bezerrinha ele ajuda a recuperá-la mais rápido, né? Ele ajuda nessa, porque ele vai direto, em loco, né? Então isso faz, claro que na vaca é difícil a gente atingir superfície suficiente, né, para poder fazer o trabalho a nível pulmonar mesmo, da inalação, mas em bezerras vai muito bem. Então, são outras ferramentas, né? No caso, eu tive a experiência de fazer inalação uma bezerra que teve aspiração de líquido amniótico, né? Então, ele não estava contaminado, por sorte. Mas essa bezerra ficou em sofrimento e a gente, ela estava respirando com a boca aberta, e isso é muito assustador, você olha falando. Né? Uma bezerra não pode acontecer isso com uma bezerra. E aí eu utilizei a inalação nela e foi excelente. Essa bezerra em 5 dias estava normal, bem pulando. Né? É muito rápido, né? A evolução com a inalação dá um trabalho em você fazer ali, mas assim, nossa, é outra vida. Assim, o efeito, né, do antibiótico ele é comprovadamente maior, né? A ação ali no local, por conta que você ajuda nesse processo da inflamação toda que tá ali, né? Legal. Gente, e quanto à alimentação? Bom, esse aí é um ponto, um tanto quanto crítico, né? Quando a gente fala de aleitamento. Porque ainda tem pessoas que partem do princípio que é o mínimo necessário, o que basta, né? Mas a gente fala em pneumonia, a gente sabe que o animal, né, ele vai ingerir um volume menor, mas que ela ainda precisa da energia para conseguir combater a doença, né? Hoje, Evelyn, lá vocês trabalham apenas com leite integral? Qual que é o volume que está sendo utilizado? A gente usa leite integral, das vacas mesmo, da propriedade, né? E aí é fornecido para elas 3 litros de manhã e 3 litros à tarde. Então, elas recebem no volume total de 6 litros de leite por dia. E aí recebem ração e feno no coxo. É super importante, né? A gente ter uma nutrição eficiente, né? Pensando em desempenho da bezerra. Mas não só isso, né? A gente tem que lembrar que naquele momento ali ainda ela vai estar... ali que ela está desenvolvendo de fato, né? Os órgãos, principalmente em rumen, né? O rumen para ela, na fase adulta, vai ser tudo na vida dela. E a gente sabe que esses primeiros 3 meses, né, de início da vida é onde ela tem esse maior desenvolvimento. Então, por isso que vale a pena, né, a gente investir, alertar para isso também, que não adianta dar um pouquinho de leite só, porque, eu vou gastar, porque não... Porque a gente tá dando um tiro no pé, né? A gente falou no começo já de tantos investimentos ali, né? A inseminação é isso, até a instalação, de repente, né? Investir numa instalação melhor para o animal e tá dando um volume pequeno de leite. Então, esse animal, ele pode até existir, né? Eu até brinco, ela tá andando, tá batendo o coração, tá sobrevivendo. Mas desempenhar mesmo, ter um desenvolvimento adequado, até de sistema mamário, né? Porque é quando também começa a desenvolver a úbria ali da bezerrinha, ela não vai ter se ela não tiver condições, né? E é muito menos custoso a gente fazer
um aleitamento adequado, né? Investir nessa fase de aleitamento, que é quando ela também tem uma resposta mais plena, do que eu achar que depois eu vou desenvolver todo esse animal no coxo, né? Então, esse start inicial, fora que um animal melhor aleitado, né? Com uma nutrição mais eficiente, ela é um animal que fica menos doente. Ou se ela fica, ela se recupera muito mais rápido, né? Então, é muito mais tranquilo nesse sentido, né? E a gente falando, né, em recuperações e diagnósticos e coisa, e trocando tão completamente, né, o assunto aí, a temática. Mayara, existe alguma novidade aí que vocês têm trabalhado na questão de diagnósticos para essas identificações, né? Porque a gente falou de cuidados e tudo mais e falou dessa importância do diagnóstico, mas tem alguma novidade vindo aí que a gente... Na verdade, não é nem mudando de assunto, brincando com o assunto. Então, como você mesma comentou, a gente precisa de animais bem nutridos, né? E como que a gente vai saber se os animais estão bem nutridos? A gente vai observar. Então, geralmente, a gente precisa de uma mão de obra que fique ali no bezerreiro para observar se a bezerra tá mamando, se ela tá comendo a ração, se ela já tá começando a ingerir água, se ela tá bem hidratada, né? Até a própria aparência dela. E assim, claro, nós erramos. Às vezes aconteceu um surto de outra coisa na fazenda que a gente não consegue deixar o funcionário o dia todo lá observando isso. Ou até mesmo o funcionário não enxerga aquela bezerra da forma que ela deveria enxergar, né? Ele não é uma Evelyn. Ele é alguém que tá ali só pra dar mamar, né? Só pra dar o leite e colocar a ração e tchau. Então... Aí o leite aqui. Tudo que é humano, a gente sabe que tem erro, né? E a MSD lançou recentemente, eu até fico bem feliz de participar de uma empresa que investe muito em inovação como a MSD, eu acho que é a parte assim, mais legal. E como eu disse pra vocês, a gente não tá buscando inovar em antibiótico. Não, a gente sabe que a ideia agora é reduzir antibiótico, então a gente busca prevenção. E prevenção é aquilo de monitorar e entender que essa bezerra não tá bem antes. A gente lançou o sistema Young Stock, é um monitoramento para bezerras. Então, ele é um brinco eletrônico que vai estar captando ali as informações da bezerra desde o primeiro dia que ela nasce. Então, antes ela nasceu, a gente já brinca ela, com 27 horas a gente já começa a ter as informações dela em tempo real ali no aplicativo ou no próprio computador, né? E o que esse sistema vai observar? Porque a gente já tem o colar para vaca, por que demorou tanto para chegar um brinco para bezerras, né? Ou algo para monitorar as bezerras? Porque a vaca é ruminante, a bezerra ela ainda não é ruminante, ela está desenvolvendo o rumen dela. Então, como que faz a mensuração? Ele faz pela sucção. Então, a gente está falando de nutrição e esse aparelho ele vai conseguir ver como que tá a sucção desse animal. A gente precisa de um animal que tem uma sucção voraz, né? Que ela queira mamar, porque ela tem fome, ela nasceu sem nenhuma camada de gordura, então ela precisa se alimentar para mantença e crescimento, né? Então, com esse sistema, ele vai observar a sucção. Então, a primeira coisa que acontece quando uma bezerra não tá bem, ela para de comer. Então, se ela tá com dor, é igual a gente, novamente. Mas a gente não tá bem, a gente já... Ai, não vou comer, né? Já nem dá vontade de comer. Ou ela mama mais devagar, né? Então, isso já vai diminuir a... Ou assim, aquela bezerra que mamava em 2 minutos tudo leite, ela já tá demorando mais. E assim, esse sistema, ele consegue monitorar isso. Que é algo que a gente não conseguiria olhando, né? A gente nunca ia conseguir ficar na frente de cada bezerra 24 horas por dia, vendo se ela tá succionando, se ela tá levantando, se ela tá deitando, se ela tá bem. Então, é algo que veio pra auxiliar, né? E ele não veio pra diminuir o trabalho do bezerreiro. Pelo contrário, é pra conciliar, né? E é muito legal, porque a gente falou de pneumonia, né? Se a gente viu uma bezerra, a gente tem 5 bezerras. Se tem uma bezerra doente, provavelmente tem pelo menos mais umas 3, 4 que também estão e a gente não tá vendo, né? Que é os casos subclínicos, no caso aí. Então, a gente sabe, a gente tem ultrassom hoje para fazer ultrassom pulmonar, mas aí a gente precisa que esteja uma pessoa capacitada, né, ali para fazer isso. Então, não é uma coisa assim tão de pronto para estar fazendo, né? Existem, né, os acompanhamentos mais de perto, mas também não é todo mundo que faz. Então, é muito legal, né? Essas ferramentas que mostram, né, que avaliam esse comportamento, que trazem algo a mais que
é um complemento mesmo, né, Mayara? Como você bem falou ali, para quem tá no dia a dia. Então, porque esses animais não mostram, né? O ruminante, ele é uma presa na natureza e ele tem uma tendência a demorar mais mesmo para demonstrar que ele está ruim, que ele está doente. Então, a gente tem ainda uma dificuldade, e às vezes não é nem pela falha de ficar ali monitorando, observando, é porque não está no nosso alcance 100% ver isso. E é muito joia, né? A gente ter esses tipos de tecnologias que vêm agregar, né? Para o nosso dia a dia, né? E você falou ali em sucção, né? A gente tá falando de bico. Então, a importância também de não furar bicos. Falando de harmonia. O animal com a sucção dele, própria dele, né? Então, esse bico, conforme o tempo que ele vai fazendo a sucção, ele vai aumentando o volume que sai de dentro, mas é por causa que o animal tem a sucção mais forte. Mas isso é gradativo conforme cada animal, e não, né? Vou furar aqui pra que saia mais rápido. Tô com pressa, né? Não. E aí já faz falsa vida. Vai ter uma segunda pra frente. Tem que guardar as palavras para as próximas ainda. Muito obrigada pela oportunidade, muito, muito legal mesmo. Até mais, gente. Obrigadão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.